Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 1º de abril e essa semana nós estamos estudando sobre a Páscoa. A mensagem que eu compartilhei ontem falou sobre o sacramento. Após Judas se retirar ali para trair Jesus Cristo, ele instituiu entre os apóstolos o sacramento. E depois ele fez uma outra ordenança chamada lava-pés, Ele lavou o pé dos apóstolos ali. E depois dessa ordenança, ele pede para que Pedro, Tiago e João o acompanhem até o Monte das Oliveiras, ali, no jardim do Getsemane. E nesse jardim, Jesus Cristo ele já ia com frequência a esse lugar. Então Judas sabia que se não encontrasse ele em outro lugar, que ele estaria ali nesse jardim do Getsemane. Então é nesse local na qual Jesus Cristo ele vai e paga pelos nossos pecados, tá bom? Então, Jesus Cristo ele consegue fazer isso, aliás, ele é a única pessoa que conseguiria pagar pelos pecados de toda a humanidade. Um dos títulos de Jesus Cristo é chamado unigênito do Pai. Isso significa que ele era único, ele era o único ser nessa terra que nasceu diretamente de uma mãe mortal e também nasceu diretamente de um pai imortal. Então, por ele ter essa característica de unigênito do Pai, ele herdou certas atribuições. Por exemplo, da parte humana, ele herdou dor, ele sentia sono, cansaço, todas essas coisas. Mas, como ele também era filho diretamente do Pai Celestial, ele também herdou, por exemplo, a imortalidade. Jesus Cristo ele tinha domínio sobre a morte. Bom? Então, por exemplo, nós, os humanos, nós temos um mecanismo em nosso corpo que se nós sentirmos muita dor, uma dor muito intensa, o nosso corpo ele desliga, ele desmaia. Ou ele desmaia ou ele sofre a morte. E Jesus Cristo, por ele ser filho de Deus, filho do Pai, ele tinha controle sobre esse mecanismo. Tá bom? Então, quando a dor, a intensidade ali, foi uma dor tanto física como espiritual. Veio sobre Jesus Cristo, o pecado de toda a humanidade, o peso de mundos veio sobre Jesus Cristo ali, naquele momento. E ao invés de escolher desmaiar ou morrer, entregar o Espírito, Jesus Cristo, ele, por opção própria, ali, por escolha dele, ele escolhia continuar vivo. E assim ir pagando ali pelos nossos pecados. E ele faz isso por 3 vezes ali no jardim do Getsemane. Ele sofre, ele pede primeiro para os apóstolos ali, Pedro, Tiago e João, ficar com ele ali e velar com ele. Ele se afasta deles cerca de 30 metros, naquela noite bem escura. E aí ele vai lá e a primeira vez ele sofre ali pelos pecados de toda a humanidade e ele volta e encontra os apóstolos dormindo ali, acorda eles e fala para eles vigiai e orai. E volta novamente ali e paga novamente o pecado, aquela dor intensa. E ele volta novamente até os apóstolos ali e vê eles dormindo. Dessa vez ele não os acorda. E eu fico imaginando, cada vez Jesus Cristo sabendo a intensidade dessa dor e voltava novamente ali para sofrer pelos nossos pecados. Outra coisa também sobre Jesus Cristo, porque ele era o único a poder pagar pelos nossos pecados, é porque ele era puro, tá bom? Então, se Jesus Cristo ele tivesse pecado e ele tivesse cumprindo essa expiação, seria pelos próprios pecados dele. Então a justiça exigia que seria alguém puro para pagar pelos pecados de toda a humanidade, alguém que não tinha culpa, tá bom? Então, dito isso, hoje eu vou falar sobre a expiação, sobre esse momento em que Jesus Cristo esteve lá no jardim do Getsemane, tá bom? Primeiro eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, seção 19, porque é a partir do versículo 15 aqui. É fascinante essas palavras porque é o testemunho do próprio Salvador Jesus Cristo a respeito da dor que ele sentiu. Bom, por mais que nós leiamos essas palavras e estudamos sobre a expiação de Jesus Cristo, jamais a gente vai conseguir compreender a intensidade, a profundeza de como foi passar por essa experiência.
tá bom? Mas essas palavras e esse estudo pode dar uma noção para nós do que foi que Jesus Cristo passou por nós. Então, em Doutrina e Convênio, seção 19, a partir do versículo 15, o Salvador diz o seguinte: qual doloroso tu não sabes, quão intensos tu não sabes, sim, qual difíceis de suportar tu não sabes. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer, caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, a glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei os meus preparativos para os filhos dos homens. Bom, é fascinante nessa escritura aqui, porque aqui é o único relato que nós temos nas escrituras que é o próprio Salvador Jesus Cristo falando da dor e da dor que ele sentiu ali no jardim do Getsemane por pagar pelos nossos pecados. Então é um relato único que nós temos, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês Lucas capítulo 22 a partir do versículo 41, que também é esse momento na qual é mencionado que Jesus Cristo ele sofreu uma dor tão intensa, né, pelos pecados de toda a humanidade, que o seu suor, né, ele começou a tornar-se em gotas de sangue, ele começou a suar sangue ali por cada um dos seus poros. Bom, tamanha foi a dor e a intensidade da dor de Jesus Cristo. Bom, aqui em Lucas 22, 41 em diante diz assim: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava. Então apartou-se ali dos apóstolos, tá bom? Tava Pedro, Tiago e João, ele falou para eles vigiar e orar ali, e ele ia além ali orar. Então ele apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Nas escrituras, cerca de um tiro de pedra é cerca de 30 metros, tá bom? Uma pessoa jogando uma pedra ali é cerca de 30 metros. Se fosse eu, né, eu sempre gosto de falar, se fosse eu jogando essa pedra, ela daria uns 50 metros aí, né? Brincadeira. Bom, e aí o Pai Celestial, Jesus Cristo se afasta ali, cerca de 30 metros, e ele ora ao Pai, né, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. Nesse versículo, quando ele diz, né, passa de mim esse cálice, tem vários sentimentos envolvidos nessa frase, tá bom? Não devemos interpretar que o Salvador se acovardou nessa frase. Na verdade, tem vários sentimentos envolvidos aqui. Um deles é porque ele foi escolhido por Deus para pagar pelos nossos pecados. E era uma honra para ele, né, servir a Deus e a confiança que Deus tinha nele. Então ele tinha, e nesse momento, nessa frase, também implica nele dizendo: Pai, se eu não sirvo para fazer esse sacrifício, chama outro. Mas Cristo ele foi perfeito em todas as coisas, né? Ele não tinha pecado, então ele servia para fazer esse grande sacrifício. Então tem várias coisas envolvidas nessa frase aqui também, tá bom? Inclusive sobre a dor que ele ia sentir também. E ele continua dizendo: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Então o suor de Cristo se tornou em grandes gotas de sangue, né? De tamanha foi a dor que ele sentiu. E eu tenho um testemunho, né, que mesmo tendo o conhecimento pouco que eu tenho do tamanho dessa dor, mesmo com o relato do próprio Jesus Cristo e aqui que nós temos em Lucas, eu tenho um testemunho que mesmo que eu fosse a única pessoa sobre a terra, ainda assim Jesus Cristo ele faria o grande sacrifício.
ele pagaria pelos meus pecados para voltar à presença de Deus. E essa parte aqui eu quero compartilhar com vocês, né, o versículo 43 do 22 de Lucas aqui, quando diz: E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Bom, nós sabemos que Jesus Cristo, ele tinha que pagar pelos nossos pecados sozinho, que não tinha como alguém ajudar ele, tá bom? Inclusive, se eu estivesse lá, né, no jardim do Getsemane naquela noite, e eu visse, né, o meu Salvador sofrendo pelos meus pecados, pela minha culpa, o que eu poderia fazer, né? Bom, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que a única coisa que eu poderia fazer era ali mesmo, né, cerca de 30 metros do Salvador, eu me ajoelharia e ali eu faria uma oração a Deus, dizendo que a partir daquele momento eu me esforçaria mais para guardar os mandamentos de Deus, para honrar o sacrifício que Jesus Cristo estava tendo por causa da minha alma, sofrendo por causa de meus pecados. Então é esse o convênio que nós devemos fazer, né? De fazer valer o sacrifício de Jesus Cristo em nossa vida. Guardar os mandamentos, é isso que ele requer de nós. Ele não quer que soframos como ele sofreu, ele quer que nós nos arrependamos e vivamos os mandamentos. Bom, mas esse conhecimento, eu sei que eu não poderia ajudar ele. E eu sei também que esse anjo não poderia ajudar, não poderia sofrer no lugar de Jesus Cristo. Ele é a única pessoa que conseguiria fazer isso, tá bom? Então, agora aqui eu uso já mais a minha parte do que eu acho que esse anjo disse, tá bom? Não está numa doutrina ou coisa assim, para dizer, o anjo falou isso, ou o anjo... Porque a única coisa que o anjo poderia fazer, né? Não poderia tomar as dores sobre si. Então o anjo, ele poderia dar algumas palavras de incentivo ali para Jesus Cristo para ajudar ele. E eu imagino, né, que esse anjo não chegou do lado de Jesus Cristo ali, deu um tapinha nas costas dele e ficou ali na torcida dizendo: não, você vai conseguir, você é forte, aguenta mais um pouco, só falta você pagar mais 2 vezes e vai terminar esse sofrimento. Eu não imagino um anjo falando isso. Eu imagino esse anjo chegando em Jesus Cristo e dizendo: só tem você, ninguém mais consegue. Toda a humanidade depende de você nesse momento. Se você não cumprir a expiação, se você não pagar pelo pecado de toda a humanidade estará perdida. E digo mais, o Pai Celestial confia em você para fazer esse sacrifício. Ele escolheu você. E se você não fizer, isso faria do Pai Celestial um mentiroso, porque ele prometeu para toda essa humanidade um Salvador. E ele prometeu que você seria esse Salvador. E se o Pai Celestial mentir, Deus ele não pode mentir. Se ele mentir, ele deixa de ser Deus. Então eu acredito que nesse momento, por amor ao Pai Celestial, por amor a toda a humanidade, Jesus Cristo ele faz essa expiação, ele paga pelos nossos pecados. É um momento muito sublime na qual nós devemos muito respeito e reverência. Por isso é tão enfatizado sobre quando tomarmos o sacramento, termos essa reverência. Bom, e eu sei que se eu fosse a única pessoa na Terra, Jesus Cristo ainda pagaria pelos meus pecados, ainda que eu acho que eu não valeria esse preço. Mesmo assim, ele pagaria. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.